tendo uma lesão. A gente não sabe quando vai ser o sorteio ainda das quartas de final da Copa do Brasil. A tendência é que aconteça na próxima terça-feira, dia 6. A CBF ainda precisa oficializar, né? E é claro que você vai acompanhar aqui, vai ter live no All Sports, a gente vai analisando já o momento. Podemos ter clássico, a gente lembra que não tem mais amarra, então a gente pode ter um Flamengo e Palmeiras já nas quartas de final. Mas eu ouvi do Ilan, queria ouvir do Renato, né? Eu sei que você vai apontar ali o Palmeiras como favorito, mas consegue ranquear esses 8 aqui, do mais favorito até aquele que, azarão total? Lembrando que mata-mata permite algumas coisas. Ninguém apostava na Inter de Milão na final da Champions League no começo do campeonato, por exemplo. Quem que você quer que ranqueie? Eu ou o Ilan? Você, Renato, você. O Ilan já passou bastante aqui, né? Bom, eu pole position, volta mais rápida e favorito Palmeiras, sem a menor dúvida. Segundo lugar, dependendo de como for a evolução do São Paulo, é o Flamengo. É o Flamengo. O Flamengo é o time que tem, entre todos os classificados, é o time que tem mais potencial para disputar o título, né? E é o campeão atual, né? É o chamado, como é que se chamam? Defending champion, o campeão que defende o título. Então, eu botaria o Flamengo como segundo colocado. Como terceiro colocado, eu vou botar o Pofechou, por incrível que pareça. Vou botar o Pofechou, porque o Roger Guedes está jogando também uma barbaridade, rapaz. Que coisa inacreditável. O que está jogando o Roger Guedes é de tirar o chapéu. Então, eu boto lá o Pofechou como terceiro. Quarto, eu coloco o São Paulo. Quinto, eu coloco o Atlético Paranaense. Sexto, eu vou colocar... O Renato com o Grêmio lá, né? Renato Gaúcho, o Grêmio é copeiro. O Grêmio é copeiro. Tem Luizito Soares, tal e coisa. Sexto, o Renato Gaúcho. Aí quem que sobrou? Sport e América Mineiro. Esses dois o Bahia aí... e o América, né? O Sport caiu. Bahia e o América. Então, Bahia em sétimo e América Mineiro, que está numa draga tremenda, em oitavo. Esse é o meu ranking. Aliás, América Mineiro, que é o time que mais levou gols no Brasileiro, 8 rodadas já levou 20 gols, então é surpreendente ter ficado. Eu também quero saber dos dois, para vocês, tem algum que, assim, teve um vexame maior? Você até citou, né, Renato, a história do Cudê no Atlético, tinha aquela grande vantagem, pegando o Corinthians em crise, o Corinthians que venceu o Diniz no final de semana, e aí se embalou e conseguiu essa vitória jogando em Itaquera. Mas eu acho que o Internacional pode ser apontado como a maior decepção, Ilan? Olha, é uma decepção. Eu acho que a do Internacional, eu acho que ganha no Photoshop porque o Internacional foi eliminado em casa pelo América Mineiro e se consumou a eliminação, tá? Mas eu vejo cabeça com cabeça, dá para botar no mesmo pacote aí, sim, a derrota do São Paulo hoje, que não foi eliminado nos pênaltis, né? Depois de ganhar por 2-0 o jogo de ida, ou seja, foi um quase vexame, assim, um papelão gigante, né? O São Paulo hoje ser eliminado em casa. Mas não foi. Mas escapou, então eu acho que no Photoshop da Internacional. Hã? Escapou. São Paulo escapou. Bem ou mal escapou. Escapou. Se ele tivesse caído, mas menções... seria o maior vexame. Porque tinha ganhado fora. Mas menções honrosas faço. Mas eu faço menções honrosas aí à eliminação do Atlético Mineiro. Não é um vexame, né? Mas do jeito que aconteceu, ele tinha a classificação na mão, né? Um 2-0 lá. É um time hoje, na opinião de todo mundo antes do jogo, bem melhor do que o do Corinthians. O Corinthians não ganhava de ninguém, só do Fluminense, né? Mas aí todo mundo tá ganhando. Mas enfim, dá para quase chamar também de um papelão a eliminação do Atlético Mineiro, ou pelo menos de algo que ninguém esperava. E sim, eu acho que em termos de atuação, o Fluminense merece uma menção honrosa também, porque o Fluminense não jogou nada no primeiro jogo e fez um segundo jogo ruim também contra o Flamengo. Então, um time do qual se espera bastante e que foi uma grande decepção nessa oitavas de final de Copa do Brasil. Então, dá para dar uma menção honrosa também ao Fluminense. Mas olha, para mim, a medalha de ouro para mim é do Internacional. Porque o Internacional fez os 3-0, ele fez o resultado, gente. E ele é muito melhor do que o América Mineiro. E aí ele faz o 3-0 e toma o gol que leva para os pênaltis. Sim. Eu acho que a maior e o adversário mais modesto também, né?
Era o América, né, Renato? Exatamente. É um adversário Em que, casa, no pô, lá no Beira-Rio Brasil. e tal. Não. O América é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, gente. Jogando no Beira-Rio e fazendo os 3-0. Porque se dissesse, não, olha, o América se fechou todo, 1-0, estava difícil, mas não, o Internacional fez os 3-0 quase que naturalmente. Então, pô, impressionante ele tomar o gol e ainda perder nos pênaltis. Né? E curioso é que ele perdeu nos pênaltis, né? Porque um jogador dele fez a mesma coisa que o Pedro fez contra o Fortaleza e que o Thiago Neves fez contra o Flamengo na final da Copa do Brasil. Escorregou e tocou 2 vezes na bola. E aí o pênalti foi anulado, tanto do jogador do Inter, que agora me fugiu o nome, como o Pedro. Em compensação, o gol do Thiago Neves valeu, porque naquela época não tinha VAR, não tinha coisa nenhuma. Ele também tocou 2 vezes na bola e o Cruzeiro foi campeão em cima do Flamengo na Copa do Brasil, com essa particularidade. Não é tão raro assim, não. Às vezes o cara escorrega e bate mesmo 2 vezes. Lembrando que o Mano Menezes há pouco tempo esteve aí balançando, podia ser mandado embora, foi mantido, foi, né, segurado e agora já volta mais uma pressão para cima dele. Perdeu o Grenal também no final de semana. Ó, o Michel Oliveira tá provocando aqui, mandou uma mensagem falando que o Ilan tá um pouco abatido, sentiu um pouco esse abatimento também aqui na nossa live. O Hélio Rocha, Tô nada. O Hélio Rocha ele sabe que ganhar Fla-Flu é normal.